A paz do Senhor, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui no programa Reflexão Bíblica e para nós é uma alegria muito grande, como sempre, poder desfrutar da sua audiência. Queremos louvar a Deus, como sempre, porque a Ele seja sempre dada a glória, a Ele sempre seja dada a honra, a majestade, porque tudo é dEle, tudo é para Ele, estamos aqui por causa dEle, então queremos glorificar o Seu nome, agora como também no dia da eternidade. A Jesus toda a glória e toda a honra. Amigo telespectador, no programa de hoje nós vamos destacar e refletir em algumas verdades no hino de gratidão oferecido a Deus por Ana. E para tanto lhe convido a ler comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículos de 1 a 6. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se deletou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. Glória a Deus. Nós demos um tema à reflexão de hoje, as grandezas de Deus. E no canto, nesta oração em forma de canto que foi feito por Ana, nós vamos destacar aqui, relacionar algumas grandezas de Deus que foram apresentadas por Ana enquanto ela o louvava, o adorava pela grande bênção que ela recebeu. É fato que, é bem verdade que os nossos diletos telespectadores, os caros ouvintes, já conhecem a história de Ana, mas eu gostaria de recapitular aqui um pouco, falar um pouco, lembrar da angústia, da aflição desta mulher, para podermos compreender o canto de Ana, a sua oração em forma de louvor, e aí vamos extrair desse louvor de Ana algumas grandezas de Deus que nós vamos refletir nessa programação, e eu creio que esta reflexão das grandezas de Deus alcançará a nossa vida e nos abençoará enquanto estamos aqui refletindo. Ana, ela, como já disse a princípio, ela foi uma mulher que venceu uma grande aflição na sua vida. Aflição porque ela tinha um problema de ser estéril. O seu marido, Eucana, era um homem que tinha outra mulher e esta era uma competidora, como diz a Bíblia, de Ana, e lhe afligiu muito. Ela lhe afligiu a Ana de forma que esta mulher, ela sentiu desespero e ela não tinha outra coisa a fazer a não ser entregar a sua aflição a Deus. Ana vai ao templo orar a Deus e pedir a Deus que se lembrasse dela. Ana foi chorar. E diz o texto sagrado no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, que esta mulher entra no templo e diz a Bíblia que ela chorava tanto que
não se ouvia a voz da oração de Ana, mas simplesmente a alma angustiada, as lágrimas molhavam essa alma angustiada, essa alma aflita, de forma que o sacerdote, quando passa, que vê aquela aflição, ele a confunde com uma mulher que estava embriagada. Repreende, dizendo a ela que ela deveria apartar-se do vinho forte para que não ficasse daquela forma. Mas Ana levanta a cabeça em meio à oração e diz a Eli: eu não sou uma mulher embriagada, mas dos meus cuidados, da minha aflição, eu tenho falado até agora e tenho colocado diante de Deus todas as minhas angústias. Eu fico a pensar como eram fortes os ataques de Penina, deixando Ana sempre para baixo. Aquela mulher foi tomada por um sentimento mau em perturbar, em menosprezar aquela serva de Deus. Mas a mulher, Ana, ela vai aos pés do mestre. E diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Ana e lhe deu um filho. E ela volta por algum tempo e apresenta o menino Samuel, como foi chamado seu filho, apresenta-o a Eli no templo. E diz a Bíblia que quando Eli recebeu a criança nos braços, pois Ana tinha votado ao Senhor, dizendo que se Deus ouvisse a sua oração, livrasse ela daquela aflição, ela daria aquela criança a Deus, ofereceria a Deus para que ele servisse na casa do Senhor. E ela cumpre o voto. E quando ela estava entregando a Eli, diz o versículo de número 28 do capítulo 1, que Eli e Ana se juntaram e adoraram ao Senhor ali no templo. No momento que Eli recebe aquela criança, houve um culto de adoração, houve um momento em que eles elevaram a Deus uma palavra de gratidão, oraram. E Ana aproveita aquele momento e, em meio à adoração, ela eleva o que nós chamamos aqui o cântico de Ana. Então diz o texto que Ana orou ao Senhor em forma de canto. E nesta oração, os versos desse cântico, ela apresenta ali o tema principal relacionado ao canto de Ana. Era a sua confiança na soberania de Deus. E como soberano, o nosso Deus estava no controle da sua vida. Então Ana nos dá a oportunidade de pensar na soberania de Deus e, consequentemente, nos seus atributos naturais. Principalmente, como diz aí o versículo de número 2, não há santo como é o Senhor. Ana, ela canta as grandezas de Deus. E a primeira grandeza que ela canta é que Ele é santo, aleluia. E diz ela aqui, e não há santo como o Senhor. Nosso Deus, Ele não é só santo, Ele é santíssimo. E não existe outro Deus como Ele. A santidade de Deus é uma qualidade marcante do próprio Deus. O apóstolo Pedro, ele ratifica essa verdade do canto de Ana na sua primeira epístola, no capítulo 1, e os versículos 15 e 16, muito conhecido da igreja, muito conhecido dos leitores da Bíblia. O apóstolo Paulo diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. João, ao escrever o Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8,
ele diz o seguinte: e os 4 animais, Apocalipse 4:8, e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Glória a Deus. Então Ana, ela, ao exaltar a Deus na sua santidade, o primeiro atributo de que Ana reconhece aí no seu cântico é que Deus é santo. Deus é separado do mal. Deus é separado da perversão e da corrupção. Não há santo como o nosso Deus. Diz o apóstolo Paulo que ele habita no meio da luz inacessível. Aleluia! Eu glorifico a santidade de Deus. O profeta Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus não pode coabitar com o mal por causa da sua santidade. Deus é santo, faz parte da natureza de Deus a santidade. E é por isso que ele exige que todo homem que se aproxime dele, esse homem se aproxime em santidade, se aproxime com pureza. E aí somente o sangue de Jesus pode limpar o homem para lhe dar condições de entrar na presença de Deus. No canto de Ana, a primeira lição que ela nos ensina aí é que ele é santo. Ela canta dizendo: não há santo como nosso Deus. Aleluia! Não existe outro em santidade igual ao nosso Deus. Então, caro telespectador, eu gostaria de lhe dizer que esse atributo divino de Deus, a sua santidade, é uma exigência também dele que os homens se tornem seres separados do mal, separados do pecado. E aí chega uma boa notícia, o que eu quero lhe trazer desta programação, é que o sangue de Jesus, ele consegue limpar o homem, ele consegue lavar o homem e lhe tornar uma criatura santa, uma criatura separada do mal, separada do pecado e viver uma vida, uma novidade de vida. O apóstolo Paulo disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O Deus de santidade está sendo apresentado por Ana no seu cântico. Quando ela recebe a bênção, ela exalta a grandeza deste Deus, dizendo: não há santo como o nosso Deus. Ana continua no seu cântico, utilizando-se de uma poesia de um nível elevadíssimo, onde ela sintetiza um conhecimento essencial sobre o Todo-Poderoso. Ana parece que conhece de perto o Todo-Poderoso. Ana vai destacando detalhes da grandeza do seu Deus. O canto de Ana é um exemplo para todos nós que louvamos a Deus, que o adoramos, porque isso que é louvor a Deus, isso é que é cântico, é exaltá-lo, é separá-lo, é dizer o que ele é. E Ana estava nos ensinando aqui no seu cântico, a segunda grandeza que ela apresenta aqui, está aí, destacando essa soberania de Deus. Que privilégio que temos de receber as revelações das grandezas do Criador. Quando ela canta, veja aí, o versículo de número 2, não há santo como é o Senhor, porque não há rocha nenhuma como o nosso Deus. A rocha aqui nos dá a ideia de firme, de firmeza, de ser forte, de ser imutável.
Ana estava falando aqui da imutabilidade de Deus, que é uma qualidade exclusiva do ser superior que é Deus, que torna Deus imune às mudanças, quer de natureza qualitativa, quer de natureza moral. Deus, ele não se destrói com o tempo, Deus não muda de ideia com o tempo. Era isso que Ana estava dizendo aqui. Ele é minha rocha, ele é firme, ele é o mesmo. E sempre, quando a gente fala da imutabilidade de Deus, que Deus não muda, sempre isso aparece junto com a sua bondade, sua infinita bondade. Tiago, no capítulo de número 1, e o versículo de número 17, o servo de Deus diz aí: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Sempre existe uma íntima relação entre a sua bondade e a sua imutabilidade. Quando ela diz tu és a minha rocha, não há rocha como o nosso Deus. Está falando de uma linguagem figurada da imutabilidade. Deus não muda. E está aí o motivo de que Ana engrandece a Deus, porque Ele é um Deus que não muda. Porque Ele não muda, ela disse, por causa da sua bondade, Ele me deu o Filho, Ele ouviu a minha aflição, no meio às minhas lágrimas e às minhas dores, porque Deus não muda, ou seja, Deus é bom em si mesmo, Deus é perfeito em si mesmo. Foi isso que fez Deus dar-me aquilo que eu tanto precisava. Aí ela diz aí, olha, Ele é a minha rocha, Ele é firme, Ele é forte. Ela estava falando aí da sua imutabilidade. Então a gente aprende no canto de Ana de que Ele é santo e Ele não muda. Ela também diz assim, não há outro Deus. Versículo de número 3, Ana canta aí dizendo, não multipliques palavras de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria. Deus de sabedoria. Ela apresenta outra grandeza de Deus, o Deus do conhecimento. E por Ele são as obras pesadas na balança. Glória a Deus. Ana canta dizendo aí que o nosso Deus é o Deus do conhecimento, Deus da sabedoria. Caro telespectador, eu quero adorar a Deus em cada momento em que Ana vai cantando a grandeza de Deus. Veja aí, no versículo de número 6, ela apresenta Deus do seu canto como o dono da vida. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ana apresenta aí o nosso Deus como o dono da vida. E como essa verdade está sendo exposta, eu quero abrir aqui um parêntese na mensagem e dizer a você, Ele é o dono da tua vida. É Ele quem tira a vida e dá. Está na mão dEle. Ninguém foge disso. O controle da nossa vida está na mão do Criador. Então, quando Ana canta, faz esta oração em forma de canto, ela destaca isso dizendo, tu és o dono da vida. Outra coisa que ela apresenta aí, outra grandeza de Deus que ela apresenta, está no versículo de número 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa também exalta. Ela confunde os grandes da terra. O Senhor é aquele que empobrece, disse aí Ana. Ele é aquele que faz com que os homens sejam confundidos, porque Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou-se sobre eles
o mundo. Deus faz isso, e ela diz que desde do monturo ele ergue o necessitado. Sabe o que é isso aqui? Ele confunde os grandes. Aleluia! Ana estava dizendo no seu canto, no seu louvor a Deus, que ele é aquele que confunde os grandes da terra. Ele pega o pobre do pó e faz assentar no trono, para que nenhuma carne se glorie diante dele, para que nem diga que conseguiu pela sua própria força. Não, Deus é aquele que faz do pequeno o grande, ele é aquele que faz aquele que não é ser, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ele é aquele que confunde os homens quando ele chama as coisas que não são para confundir as que são. Ele é aquele que pode fazer isso na tua vida, meu amigo. Você que está me ouvindo agora, eu quero dizer pela palavra, se você está no pó da vida, se você está no monturo dessa vida, o Deus de Ana, o nosso Deus, Ele pode te tirar dessa lama, te tirar dessa situação de pobreza, Ele pode te tirar do monturo. O monturo aqui é lixo. Quantas pessoas estavam no lixo do pecado, mas a mão grande de Deus estendida foi e arrancou tanta gente dessas mazelas, e hoje serve a Deus em novidade de vida. Ana, lembra isso no seu canto, na sua oração, dizendo: o Senhor do monturo ergue o necessitado e o faz assentar com os príncipes. Glória a Deus. Quantas pessoas, meu amigo, que não serviam a Deus e antes de servi-lo, viviam no monturo, no lixo do pecado, mas a grandiosidade do amor de Deus tomou a vida dessas pessoas e hoje estão na casa de Deus, servindo a Deus com alegria, vivendo em novidade de vida, porque Ele faz isso. Do monturo Ele ergue o necessitado. Eu quero aproveitar essa palavra que estamos agora ministrando à tua vida e dizer: se você der lugar a Deus, o Deus dessa igreja, Ele pode te arrancar do monturo e te fazer assentar com os príncipes dessa terra. Outra grandeza de que Ana apresenta no seu canto está no versículo de número 9. Ela diz assim: Ele é o guarda fiel do seu povo. Veja o versículo 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Glória a Deus. Ele é o guarda fiel. Não é possível conhecer completamente a Deus. Entretanto, é possível conhecê-lo verdadeiramente. Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que põe a sua mão e não deixa o inimigo destruir a nossa vida. Ana disse: quando eu estava na aflição, quando pensavam que eu ia ser destruída, quando eu pensava que eu ia ser morta, não, eu fui à presença de Deus, Deus me livrou. Deus me guardou na minha angústia. Então ela poderia cantar esse canto, ela poderia fazer esta oração, e ela fez isso diante de Eli, no templo do Senhor. Quando entrega o menino a Eli, cumprindo o seu voto, ela diz assim: Deus é o que guarda. Aleluia. Eu lembro que de Jó, no capítulo de número 42, e o versículo de número 5, falando desse conhecimento profundo de Deus, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Tu és aquele que me guarda, porque os teus olhos estão postos em mim. Ana, no seu canto, ela também apresenta o Deus do impossível. No versículo 5, ela diz assim: até a estéril teve 7 filhos, até. Essa expressão até fala do limite dela, fala do seu limite humano. Uma mulher estéril que não conseguia ter filhos, uma mulher estéril que tinha suas limitações, mas ela diz assim: diante da grandeza de Deus, até
até a estéril teve 7 filhos. Ana estava dizendo, essa expressão até, estava falando da dificuldade, do extremo, do momento imperfeito que ela tinha. Mas ela disse, quando Deus age, até uma mulher que não pode ter filho passa a ter. Você crê no Deus do impossível? Você crê no Deus que pode fazer das coisas que para nós homens impossível, mas diante dele ele pode realizar um milagre? Você crê no que eu estou dizendo? Você acredita no que Ana cantou quando ela disse até a mulher estéril teve 7 filhos? Ela estava dizendo, o que mais esse Deus poderá deixar de fazer? Ora, se até uma mulher estéril, ele deu 7 filhos. Meu amigo, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Porque para Deus, nada é impossível. Está lá escrito, e Lucas escreve isso, né? No capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. Qual é o teu limite? Qual é o teu até? Você pode estar se perguntando, pregador, será que Deus pode ir até onde eu estou precisando? Eu quero te perguntar, qual o teu limite? Qual o teu até? Ana disse, o meu até é que eu não tenho filhos, mas ele, o Deus do impossível, estendeu a mão e até esta mulher, estéril, teve 7 filhos. O meu problema, ele resolveu. A minha dificuldade, o Todo-Poderoso solucionou. E você crê nesse poder de Deus? O que Ele pode fazer pela tua vida? Eu quero te dizer que tudo que está acontecendo na tua vida é um nada para Ele. O teu limite, para Ele não é nada. O teu problema, para Ele não é nada. A tua dificuldade, para Ele não é nada. Eu quero, com esta palavra, analisando o cântico de Ana e falando das suas grandezas, é de que tu estás diante de um Deus que para Ele não há nada impossível. Quero concluir essa mensagem dizendo para você que se você entregar a tua vida a Ele, não se preocupe com os teus limites, porque o Deus do impossível é aquele que pode abençoar a sua vida. Me permita orar por você mais uma vez. Pai bendito que estás no céu, quero te agradecer, Senhor, por estar analisando as tuas grandezas no cântico de Ana. E agora eu quero pedir uma bênção toda especial sobre a vida daqueles que estão assistindo esta programação, para que, Senhor, eles sejam impulsionados a crer no Deus do impossível. Recebe a nossa oração e a nossa adoração, porque cremos no teu grande poder. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.